Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus, hoje estamos no 15º Café da Tarde com Jesus, né? E é com o maior prazer mesmo que eu tô aqui e alegria, porque, gente, vocês sabem, né? Eu só tô aqui por conta dele, né? E é verdade mesmo, é pela oportunidade que ele tá me dando, sabe? A oportunidade de eu me desenvolver mais, de eu conhecer mais sobre ele, de eu perceber, né, em detalhes, coisas que a gente normalmente não percebe, né, no nosso dia a dia. E quando a gente passa por uma experiência dessas, né, que eu realmente passei, não tem como você não perceber a vida de uma outra maneira, né? Então eu queria agradecer mesmo, mais uma vez, por isso mesmo, né? E de ter essa oportunidade de estar aqui, poder conversar com vocês. E aí, gente, o que eu queria dizer para vocês? Hoje eu trouxe para vocês um tema que é o poder do agora, né? E é muito interessante, eu trouxe esse tema com muita propriedade, porque eu descobri a importância de você viver no agora, né? Mas antes da gente entrar no tema da nossa live, eu vou falar um pouquinho sobre um versículo, né, da Bíblia que Deus pediu para eu abrir esse café de hoje, que a gente vai encontrar em Mateus 6:26, né? Gente, em Mateus 6:26 é incrível, né? Mas diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam os celeiros, contudo o Pai Celestial as alimentam. Eu escolhi esse versículo da Bíblia justamente porque ele, ao meu entendimento, né, eu percebi que ele tem tudo a ver com o tema que nós estamos trazendo para vocês aqui nesse café. Se a gente pegar uma ave voando no céu, a gente percebe que ela é leve, ela faz o voozinho dela, ela tá planando, ela tá vivendo aquele momento presente como se não houvesse amanhã. E é muito interessante, né? Porque se a gente conseguir imaginar esse cenário, quando as aves estão voando, a gente percebe que elas estão livres. O que a gente pode perceber aí? A liberdade, né? Como elas transitam pelo mundo com uma liberdade. Elas não se preocupam, isso que é muito interessante. Oi, Mari, tudo bom, querida? Que prazer tê-la aqui. Já começamos, mas vamos que vamos. Eu estava falando aqui, vou repetir rapidamente, que a gente resolveu trazer esse tema hoje, o poder do agora. Boa tarde, meu amor. Porque é um tema muito interessante. Mas antes eu falei um pouquinho sobre, no capítulo da Bíblia, Mateus 6, capítulo 26. Nesse versículo diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam o celeiro, contudo o Pai Celestial as alimentam. Então eu estava dizendo que para mim, para o meu entendimento, isso quer dizer que essas aves, elas estão livres. Quando a gente observa as aves voando no céu, a gente pode pegar essa imagem e perceber o quanto elas estão livres e felizes e à vontade, né, no universo, né, que elas têm. E o quanto elas não se preocupam, porque a preocupação não deixa você livre, você fica cativo quando você está preocupado com alguma coisa, né? Então eu acredito que isso tem a ver com esse nosso tema aqui do nosso café. Mari, deixa eu te perguntar uma coisa, Marinês, o som tá bom? Tá tudo bem aí? Tá me ouvindo direitinho? Bom, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Obrigada. Então eu trouxe algumas coisas assim que vale a pena a gente pontuar. O que quer dizer viva apenas no agora, Margarete? Então eu trouxe alguns itens aqui. Eu trouxe 6 para falar para vocês assim no começo. Viva apenas no agora.
ponto. Segundo, ninguém vive no passado. O passado é um lugar que só existe dentro da nossa cabeça. Boa tarde, Sérgio. Prazer em tê-lo aqui conosco. O terceiro item é: se o passado é um lugar que só existe dentro da nossa cabeça, aí vamos para o terceiro item. Ninguém vive no futuro. Você vive no futuro? Não, você vive agora. O futuro é um lugar que só existe na sua mente e que você pensa que quando você chegar lá, você vai estar de alguma forma que você idealizou, por exemplo, mas o futuro também não existe. Então, tanto o passado quanto o futuro, ele só existe, é uma projeção mental. Vocês estão entendendo isso? Ele só existe de verdade na nossa cabeça. Vamos lá. Se o passado não existe, terceiro item, e o futuro também não existe, o que nos resta é o agora. Então, que conclusão que nós podemos chegar? Que se você não pode viver no passado, porque o passado já passou, o passado você já viveu, você não vive o passado agora, tá? E o futuro, é muito louco isso. O futuro é um lugar que a gente cria na nossa cabeça, que a gente põe uma âncora no nosso pensamento para a gente ter forças para chegar num lugar, mas que na verdade nós não sabemos se nós vamos chegar lá, porque nós só vivemos no agora. Ninguém vive hoje no futuro, entende? Então, gente, eu chego à conclusão que a vida que vive dentro desse corpo, que a nossa vida ela se manifesta através do corpo que nós estamos nesta vida, ela só pode ser sentida e vivida agora. Deu para entender? É forte isso, né? Mas depois eu vou dar umas dicas para vocês entenderem mais sobre esse assunto. Eu estou introduzindo esse assunto porque esse é um assunto que permeia muito o meu coração. Porque eu tive a oportunidade, gente, quando eu passei por aquele problema que eu falei que Jesus me segurou no colo, ali eu percebi que existiam dois seres dentro de mim. Ali eu percebi que tinha um que era seguro, que tinha foco, que sabia como fazer tudo, que não tinha preocupação nenhuma, que eu classifico como reino dos céus. E a outra pessoa que vivia dentro de mim era todo o conteúdo que eu tinha na minha mente. Eram as minhas preocupações, eram as minhas instabilidades emocionais, era o medo de viver determinadas situações. E eu comecei a estudar isso e percebi que eu vivia num lugar que não existia. Porque quando você vive de recordações... Oi, Bia, tudo bem? Prazer em tê-la aqui, meu amor. Já iniciamos, depois você pega a live do começo, tá? Quando você cai essa ficha muito grande, que este passado e este futuro, boa tarde, minha linda, muito bem-vinda, ele só é uma projeção mental, esse lugar não existe. A gente tem que perceber que a vida da gente só acontece agora. É nesse instante, por exemplo, que eu consigo respirar. Você não consegue respirar ontem, porque o ontem já passou. Você não pensa, eu vou respirar amanhã. Quer ver uma outra coisa que eu acho super interessante? Quando você pensa no teu funcionamento biológico, no funcionamento do teu corpo, o que a gente pode pensar? Que as nossas funções, as funções que os nossos órgãos desempenham, elas desempenham agora. O teu intestino trabalhou agora, você está respirando agora, nós estamos aqui agora. O que existe na nossa mente é o tempo psicológico. E é o tempo psicológico que rouba a presença do agora. Esse tempo psicológico que nós usamos erroneamente na nossa vida, eles roubam a nossa atenção e fazem com que a gente não perceba a vida que acontece agora.
ele é o grande ladrão da nossa saúde mental. Se é que vocês estão me entendendo. E eu percebi isso porque eu senti isso mesmo, né? E é até bom eu falar sobre isso, porque eu tenho que pensar nisso 25 horas por dia para não deixar que este tempo psicológico roube a minha atenção do momento presente e que eu esteja plena. Então também percebi que plenitude e abundância é você estar inteira, corpo, mente e espírito, executando uma tarefa, desenvolvendo uma ação. Eu não posso dizer que eu estou inteira quando eu, por exemplo, estou conversando com um filho ou mesmo com vocês e estou pensando em alguma outra coisa. O simples fato de eu pensar numa outra coisa, ele já tirou a minha atenção do momento presente. Ele já me roubou da plenitude. Então, quando nós não nos sentimos plenos e abundantes, é porque nós não estamos vivendo no presente. É viver, não é nem o hoje. Eu entendo o que você está dizendo, Marinês, mas vamos lá, vamos recapitular isso que eu achei super interessante. A tua energia, o teu foco, a tua atenção, ela tem que estar neste momento, é o agora. O agora só existe agora. Quando você diz, viva hoje sem pensar no amanhã, você já saiu da plenitude do momento agora. Conseguiu entender o conteúdo que tem por trás das minhas palavras? Que é isso que eu quero pensar para vocês. Eu só quero ter certeza se vocês estão entendendo isso. Então, quando eu digo para vocês, você quer ver uma coisa? Vamos lá. Por que esse tema? Ah, que bom, graças a Deus. Porque eu quero saber se está dando tudo certo, né? Se vocês estão entendendo, porque senão a gente não passa a mensagem por completa. Obrigada, Mari, obrigada. Então, olha que coisa louca, né? Quando é que eu percebi isso? Eu percebi claramente quando Jesus me pegou no colo, que eu contei aquela história, né? Que é uma metáfora, é uma maneira de eu contar que eu tive um encontro com esse eu mais profundo que habita dentro de mim, né? Que é o Cristo que habita dentro da gente, que é a nossa centelha divina. Eu pude perceber ali que quando houve aquele encontro, eu estava plena, corpo, mente e espírito, para passar pelaquele tratamento. E quando a gente está plena, a gente não deixa o medo, a dúvida, a preocupação, a gente não teme, a gente se torna Deus, no sentido humilde da palavra, de você se tornar iluminado, entendeu? Você se torna uma pessoa iluminada porque nenhum véu de preocupação entra na tua mente para você deixar de fazer aquilo que você precisa fazer. Então é nesse sentido. Então quando eu percebi que eu assistia as pessoas morrendo, que eu via tudo que acontecia naquele hospital e tudo mais, eu falei, meu Deus do céu, existem duas pessoas dentro deste corpo. Uma é a Margarete, aquela que se preocupa, ai meu Deus, eu tenho que tomar cuidado, eu não sei dirigir à noite porque eu não enxergo direito, então eu vou ficar quieta, recolhida, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Mas também é uma grande verdade. Então, algumas coisas que a gente não faz porque a gente se julga não dar conta, isto só acontece dentro da mente da gente. Porque quando esse Cristo que existe dentro da gente, que é esse que a gente precisa que se manifeste na vida da gente, para que a gente viva plena e abundante. A gente tem que treinar, sabe, gente? Mesmo conhecendo isso, eu percebi que existe isso. O que acontece? A gente vive tanto tempo preso num sistema de funcionamento, que é como nós funcionamos durante a vida, o que nós aprendemos de todos os lados, o que nós vimos, ouvimos e sentimos, e os significados que nós demos na vida da gente. Isso está tão colado dentro da gente que parece que é uma segunda pele. É uma doença, é uma coisa horrorosa. Porque você quer se ver livre disso, porque esse modo de funcionar, quando a gente vai buscar soluções na mente da gente, a gente só está dando volta em círculo, porque na verdade a gente pensa que está ampliando os horizontes da gente, mas nós não estamos ampliando, né?
Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque eu vivi isso, né? E aí acontece uma coisa muito interessante, porque quando eu percebi que existem 2 seres humanos dentro de mim, 2 seres, eu falei, peraí, um foi tão pleno, tão maravilhoso, tão certeiro, que eu não tinha dúvida, eu sabia o que eu ia, eu não tinha preocupação, eu não tinha medo. Você fica tão firme que nem uma rocha, que nem as aves do céu, né, que foi o versículo que eu abri o nosso café. As aves do céu, elas estão tão confiantes, elas não se preocupam com amanhã, com nada, elas estão plenas, elas estão fazendo o voo pleno. Que você não se preocupe, que nada te abala, nem a doença te abala, nem uma tragédia te abala, no sentido de que não te abala o quê? Emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Porque esse é o abalo. Quando nós somos impactados com algum problema emocional, algum problema espiritual, algum problema físico, nós abalamos, a nossa mente fica abalada, a nossa mente é a nossa alma, né? Onde a gente guarda as nossas emoções. Então é ali dentro que nós temos que limpar, é ali dentro que nós temos que plantar, e é ali dentro que a gente precisa pelo menos conhecer Deus. Mas não se conhece Deus somente pela palavra, muito pelo contrário, Deus se vive. O Cristo que habita dentro de nós, a gente sente Ele. E aí eu vou citar algumas coisas para vocês que eu achei assim incrível. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, que eu fiz aqui com tanto carinho para vocês, para a gente poder perceber esse Deus que habita dentro da gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque neste mundo da forma, né, que é onde nós vivemos, no mundo na Terra, nós vivemos no mundo da forma, né? A nossa vida entrou dentro de um corpo e nós aqui temos os nossos pais, temos a nossa certidão de nascimento, temos a nossa casa, temos os nossos papéis. Ou você é mãe, ou você é pai, ou você é tio, ou você é filho, ou você é marido, ou você é esposa. E são papéis que nós representamos através da vida que Deus nos deu. Então essa é a parte material da gente. Quando nós estamos absorvidos na parte material, dificilmente nós percebemos Deus. Por quê? Porque a nossa atenção não está focada em Deus. A nossa atenção está focada naquilo que a gente vai ter que fazer, nas tarefas. Estão entendendo, né? Então, existem 2 momentos. Existe um momento que nós temos que estar focado nas tarefas, porque senão nós não conseguimos fazer aquilo que a gente precisa fazer para a gente viver e se relacionar com as outras pessoas. Mas existe aquele momento que você vai precisar se fortalecer e você vai ter que se conectar com a tua essência. Porque o fato de você não se conectar com esse Cristo que habita em você é que é todo o problema. O problema é quando você fica desconectado com Ele. E quando é que as pessoas ficam conectadas? Pessoas que tiveram traumas de infância, que sofreram abuso, pessoas que o pai era alcoólatra, a mãe, pessoas que apanharam muito e tantas outras coisas que aconteceram que a gente nem imagina. Você se desconecta da sua essência e você passa a não perceber Deus, porque o trauma ele gera uma desconexão espiritual na pessoa, automaticamente também tem essa, sabe? Então, uma das maneiras que você percebe o Deus que habita dentro de você, o Cristo que habita em você, por exemplo, vamos fazer o exercício aqui. Primeiro eu vou falar uma coisa. Veja uma coisa, eu estou aqui com vocês, né? Eu estou falando. Fica muito difícil, enquanto eu estou conversando, enquanto a gente conversa, a gente está fazendo um barulho. O barulho de falar e de ouvir, praticando a escuta, né? E outras coisas mais, percebendo a outra pessoa. Quando você está nessa dimensão, você não percebe o Deus. O Deus está lá, quietinho, dentro de você, mas ele não se manifesta. Por que ele não se manifesta? Porque tudo aquilo que você está executando, o teu sistema operacional, suas tarefas, faz com que você não perceba a presença dele. Eu acho que está alto, né? Deixa eu abaixar um pouco aqui.
Desculpem. Aí, obrigada. Entendi. Então, o que acontece? Por exemplo, eu estou conversando com vocês, eu não tenho como sentir Deus. Mas se eu parar agora um momento e pedir para vocês fazerem... Fechem os olhos de vocês. Fiquem em silêncio. Tentem ficar em silêncio, como se a minha voz não tivesse importância para vocês. E prestem atenção na sua respiração. O que eu quero dizer para vocês? Quando vocês conseguem prestar atenção na respiração de vocês, percebam que você não consegue respirar e pensar ao mesmo tempo. Ou você respira profundamente, ou você respira, tem uma respiração rasa e continua pensando. Eu aqui, por exemplo, estou falando com vocês, estou respirando, mas é uma respiração que ela não atinge a minha consciência. Ela não é forte o suficiente para oxigenar todo o meu cérebro, todo o meu sistema, todo o meu corpo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que a gente pode chegar à conclusão? A gente pode chegar à conclusão que o pensamento que é gerado pela nossa cabeça, ele é o maior impedimento para você perceber Deus dentro de você. Olha que louco. Então a gente também pode deduzir que o passado e o futuro não servem para nada neste sentido. Eles só servem para você ocupar a sua mente com um conteúdo que você nem sabe se você realmente vai estar vivo. Então veja como é inútil, porque que preocupação só traz malefício. Então nós temos também o hábito, né? Nós temos um hábito verbal, né? A nossa comunicação verbal. Quando nós falamos, a gente diz assim... Vou pegar o exemplo da Mari aqui, que ela disse, viva hoje sem pensar amanhã. Eu conheço a Marinês, eu sei que a Marinês, ela é profunda, eu entendi o que ela quis dizer. Mas quando para nós tomarmos posse do Deus, desse Cristo que habita entre nós temos que ter cuidado até com aquilo que a gente verbaliza. Porque quando a gente fala alguma coisa, nós escutamos também o que nós falamos. Então, se eu digo, viva o hoje sem pensar no amanhã, eu já tirei a minha atenção, que é o meu foco no momento de agora. Entendeu o que eu quis dizer? Acho que sim, né? Então é neste sentido. Então é muito doido, porque a gente tem que realmente começar a perceber como é a minha fala, como é o meu comportamento. Porque nós só vamos funcionar além do nosso pensamento, que é o conteúdo que existe dentro da nossa mente, quando nós tivermos total percepção de como nós estamos agindo, entendeu? Então é muito punk, é muito forte. Você quer ver uma coisa que eu vou dizer para vocês? Por exemplo, vamos lá, vocês estão olhando para mim agora neste exato momento, né? Aí o que vocês estão vendo agora, essa imagem é agora. Agora, vocês estão me vendo desta maneira agora. 1 minuto depois, a minha boca já mudou, o meu jeito de falar já mudou. Então, esse agora já passou, já é passado. Então, o agora, a vida está pulsando dentro de mim, porque a vida só pulsa no agora. Você não consegue perceber a vida que habita dentro de você no passado. No passado você tem uma memória afetiva que é completamente diferente, não é vida. Então o passado não é vida, ele não existe. E o futuro a mesma coisa, né? Uma outra coisa que eu tenho que trazer para vocês, que eu achei super legal que eu escrevi aqui, é o poder do silêncio, né? Por quê? Porque quando a gente fica no total silêncio, eu tô aqui, né? Eu tô aqui no meu escritório,
Aqui eu tenho uma janela, eu tenho ali árvores, eu tenho uma série de coisas. O lugar aqui é muito gostoso mesmo. Tô cercada de árvores assim por todos os lados do meu quarto, da minha sala, do meu escritório. É muito legal. Eu tô num pequeno paraíso aqui em São Paulo, por incrível que pareça. O que acontece? Mas se eu tiver uma música ligada, se eu tiver algum som que por acaso esteja aqui na minha casa, eu não vou ouvir, por exemplo, o som da folhagem, eu não vou ouvir os macaquinhos que às vezes estão pulando nas árvores. Eu não vou perceber a natureza se manifestando, que a natureza é vida, a natureza é Deus também. Então, no silêncio absoluto, você percebe essas coisas. Quer ver uma outra coisa que eu vou trazer para vocês? Contemplação. O que é contemplação? A contemplação é a melhor forma para você perceber a existência de Deus. Porque quando você olha, você vê, você só vê. Você vê uma imagem. Agora, quando você contempla algo na profundidade. Quando você contempla, você consegue ver a essência. Quando eu contemplo, por exemplo, as minhas gatas, quando eu pego uma delas no colo e fico contemplando, eu vejo uma beleza tão grande. Primeiro, a beleza porque elas não pensam, elas não têm esse negócio mental que nós temos, que a gente tem passado e para o futuro. Eles são condicionados, mas eles não têm sofrimento. O sofrimento, só quem sente são os seres humanos. Os animais não têm esse sentimento que a gente sente, que é o sofrimento psicológico, do movimento da nossa psique. Então, quando eu contemplo um bicho, quando eu olho aquele olhar, quando eu reparo aquela entrega, eu estou vendo Deus na minha frente. Eu contemplo a beleza que existe na vida, a vida pura, a vida sem julgamento, uma vida sem restrição, é uma vida que se manifesta, é uma vida que tá lá pura, entregue para você, numa confiança absoluta. É Deus em ação, né? Quando eu olho para uma flor, e falo, é uma margarida, eu deixei de enxergar a beleza que existe naquela margarida. Porque eu falo, eu já sei o que é margarida, isso é margarida. Então você olha o conceito que você tem sobre a margarida, mas você não aprecia aquelas pétalas, você não consegue entrar dentro daquela flor, dentro da margarida propriamente dita, porque você, com o próprio conceito de dar um nome para aquela flor de margarida, você perde mais de 50% da beleza da flor. Estão entendendo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as tarefas, tudo que nós temos que fazer na nossa vida, nós temos que começar a olhar sobre uma outra perspectiva, com a perspectiva do agora, com a perspectiva do pleno. Por exemplo, eu estou fazendo esse café, hoje eu estou plena. Não estava de manhã. De manhã eu passei um sufoco do cão aqui, vocês não têm ideia. Porque eu me meti num negócio que depois eu vou contar para vocês. E aí a minha mente, que é a mente que todo mundo tem, né? Quando a gente vai assumindo alguns compromissos, falei, meu Deus, e agora? E agora se não der certo, se eu não conseguir? É esse padrão mental dos infernos que a gente tem e que a gente, toda vez que aparece esse tipo de... É uma neurose mesmo, né? Esse psicológico que vem para roubar a gente do presente, para tirar a segurança de você, para te tirar a tua plenitude, você tem que perceber isso. E aí o que eu fiz? Quando eu percebi que eu estava entrando nesse padrão, eu larguei tudo, eu fui para a sala, eu deitei, e eu fui colocar uma música que acalentasse o meu coração, para eu aos poucos ir voltando para onde? Para mim, para minha essência, não para aquele padrão horroroso, entendeu? E é isso que acontece com a gente, né? É muito interessante. Tem um outro exercício, além dessa contemplação que eu falei para vocês,
Por exemplo, você quer ver como vocês vão sentir uma energia? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão quietos. Vocês depois vão pegar um papel e vão fazer uma bolinha num papel assim. Uma bola assim. Tá? E aí eu vou pedir para vocês pegarem esse papel e vocês ficarem olhando para a bola, mas olhando na bola com tanta boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou te pegar, Artes, você não me deu o seu nome, eu tô aqui enlouquecida toda vez que eu te vejo aqui porque eu quero conversar com você. Eu quero conversar com você e já te pedi perdão. Toda vez que você entra eu te peço, né? Mas não consegui, me perdoe, tá? Então quando você faz essa bolinha no papel, eu quero que vocês peguem o papel com a bola e vocês vão fazer um teste. Vocês vão olhar assim pra bola. Só que o olhar não é olhar, eu quero que vocês tentem entrar dentro da bola, porque o que eu vou dizer agora para vocês, vocês vão ficar impressionados. Isso mesmo, Bia. Todos os dias de manhã você contempla, exatamente. Mas eu quero que contemple mais. Não é porque vocês têm que olhar tão fundo para esta paisagem. Vocês têm que contemplar de uma forma tão profunda, que vocês vão ter que perceber uma coisa. Eu quero que vocês percebam a energia que flui quando você entra dentro da paisagem. Quando você entra, não é olha. A contemplação você precisa entrar. É como se você estivesse entrando dentro do outro. Entrando mesmo. Você e a paisagem se tornam um só ser. E quando você faz isso, você sente uma energia. É uma energia tão forte que esta energia é a nossa energia vital. Exatamente. Você tem que entrar dentro da paisagem. Você contempla, é tão maravilhosa que você está entrando dentro dela e você se torna a paisagem. Aí não são dois, não é você e a paisagem. Você se torna. Quando a gente fala, né, que lê a Bíblia, que Jesus ele vai, como é que a gente fala na linguagem bíblica, vai forjando o nosso caráter, o forjando, em outras palavras, nisso que eu estou trazendo para vocês, é isso aqui. Você vai se diluindo ao ponto de ser um só. E quando você está você está se diluindo, se dissolvendo, é que você está inteiro, você está entregue a Deus. É muito forte isso. Então, o que eu ia falar para vocês, que é uma coisa assim muito louca, né? Tem um cara que há 2 anos que eu tento fazer um treinamento com ele, já fiz uma série de coisas, já fiz uma mentoria com aquele meu mentor que mora nos Estados Unidos. Mas como a gente às vezes começa e para porque está fazendo muitas coisas, né? Olha aí, fazer muitas coisas também tiram a gente da atenção plena. A meditação mindfulness também fala muito isso. A meditação, ela te ajuda a você ter uma atenção plena. Quando você tem uma atenção plena, que nem eu falei do papelzinho que você fez a bolinha, que você entrou em estar ali, a meditação faz isso. E isso, sentir o cheiro, sentir o ar, exatamente. Você se torna um só. Você percebe a vida, você percebe o que existe. Você percebe a vida, né? E tem um cara que eu acompanho e hoje eu peguei esse livro. Hoje não, ontem à noite. Ele chama O Poder do Agora. Esse livro é um livro do Eckhart Tolle.
ele é um cara, gente, ele é um guia espiritual. Esse homem, ele viveu uma coisa parecida que eu vivi. Ele foi um cara que ele estava tão mal, ele estava numa depressão tão grande na vida dele, e que ele pensava em morrer mesmo, em tirar a própria vida, né? E aí ele viveu uma determinada situação, eu não vou dar spoiler, porque eu acho que cada um de vocês deveria comprar esse livro e ler, porque é nisso que é baseada toda a terapia que eu faço. Tudo que eu gostaria de passar para as pessoas está aqui nesse livro, que foi tudo que eu vivenciei também. Ele diz exatamente sobre isso que eu falo. Vocês lembram que eu falo muito do padrão de economia, de energia de consumo e o padrão de energia vital? Que foi o que eu dei o nome. Eu dei esse nome. Ele, no livro dele, ele diz que é o eu verdadeiro e o falso eu. Então, quando eu disse para vocês que eu percebi que tinham duas pessoas que vivem dentro de mim, que uma é aquela que me deixou num lugar incrível, que eu consegui fazer tudo, que não existia medo, não existia nada para passar tudo o que eu precisava fazer, né? E a outra era aquela outra pessoa que era o Jesus que se manifestou, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, né? Esse cara, ele diz isso. Você tem que aprender a perceber essas duas pessoas que habitam dentro de você. Entende? Você tem que perceber essas duas pessoas que habitam dentro de você. Porque enquanto você não perceber o Deus que habita em você, você não está vivendo em plenitude, você não sabe o que é plenitude e abundância. Você pode achar, e o que você acha é o que a mente te diz. Então você tem que sentir. Deus é sentir. Deus é você perceber a presença dele. Deus é energia. Então lembra que eu falei da energia vital? O Sérgio está dizendo que quando acorda, ele vai até a sacada, olha para o céu, conversa. Isso, aí você está conversando com ele. Eu estou trazendo uma outra coisa. Eu estou trazendo para você entrar na energia de Cristo. Não é olhar, né? Porque quando você olha, você tem uma percepção limitada. Você não sente Deus. E você tem essa percepção quando você contempla, quando você se torna um com a natureza. É nesse sentido que eu estou falando, deu para entender? Mas eu entendi o que você quis dizer. Então esse cara aqui, ele pontua, gente, de uma maneira tão incrível, que eu vou dizer uma coisa, que não dá, ele fala exatamente o que eu costumo descrever. Sobre o sofrimento, ele fala sobre a emoção, como é que a emoção se manifesta no teu corpo. Eu aprendi com ele, numa das aulas que eu tive com um mentor meu, sobre o corpo de dor, que o corpo de dor é quando você acumula energia negativa e fica no teu corpo. E tudo isso se manifesta porque a gente não está limpo, nós estamos contaminados, né? Então, começar a aprender a viver no agora é o grande segredo. E toda vez que você perceber que você não está plena, para e tenta buscar esse lampejo de consistência, sentir Deus. Porque conforme você vai sentindo Deus dentro de você, só você sentindo que você tem... Como é que eu vou explicar isso para vocês? É difícil explicar. Quando você sente Deus, quando você se sente pleno, quando você sente aquela plenitude absurda, é uma coisa que não dá para explicar, mas é uma coisa tão incrível, é tão extraordinário, porque é fora do normal, você não percebe isso no dia a dia, mas você tem que conseguir sentir isso. Porque aí sim você vai ter o quê? Você vai saber o que é esse reino dos céus. E é esta sabedoria, esta vontade de sentir isto novamente, que vai te impulsionar para aprender cada vez mais. Você tem que ter esta vontade de querer mais, de aprender mais e de sentir mais. Deu para entender isso? Então era isso que eu queria dizer para vocês, né?
vocês vejam, né? Esse cara, ele percebeu isso, né? Só que pra gente perceber isso, a gente tem que praticar. Então, por isso que todo dia é interessante você tirar um momento, por exemplo, para ler a palavra e entrar dentro da palavra. Porque a palavra também bíblica, ela tem uma energia, né? A energia de quem escreveu, a energia de quem vivenciou. Então, por exemplo, quando a gente leu essa palavra aqui, né? De hoje, Mateus 6:26. Observem as aves do céu. Então a gente vai observar, ver assim, observar mesmo o voo. Então você observa a leveza, você observa que não existe nenhuma preocupação, não existe absolutamente nada que você possa fazer a não ser viver plenamente o aqui e o agora. Porque quando você vive plenamente o aqui e agora, a preocupação ela sai da tua mente. Porque você está presente de corpo, alma e espírito. Quer ver uma outra coisa? Quando você vê que a pessoa não está entendendo o que você está dizendo? Quando você está conversando com uma pessoa, aí você fala, você entendeu o que eu disse? A pessoa diz, aham, eu entendi. Se a pessoa falou, aham, a pessoa não entendeu nada. Ela só está concordando. Quando ela diz, aham, ela está pensando numa outra coisa. Ela não entrou, ela não fez aquela simbiose com você. Perceber o outro é perceber a magnitude daquilo que o outro está trazendo para você. É perceber, por exemplo, a dor real que a pessoa está sentindo. É que quando eu olho, por exemplo, para as pessoas, eu percebo que tem muita gente que tem o mesmo sofrimento psicológico que eu tive a minha vida toda. Isto é compaixão de verdade. É você entender que você pode estender a mão para uma pessoa, para a pessoa melhorar. Só falando isso você já está fazendo uma conexão com essa pessoa. Você está trazendo a pessoa, para a pessoa vai se sentir bem. Por quê? Porque ela vai falar, meu Deus, acontece isso comigo. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Como é que eu começo a... Porque este movimento mental que nós fazemos, que é o nosso condicionamento, que é a nossa doença. Porque se nós usássemos o nosso cérebro, o conteúdo que nós temos no nosso cérebro, só para a gente gravar alguma coisa, por exemplo, para a gente não errar o caminho, essas coisas todas, seria bom, mas a gente não usa isso a nosso favor. A gente usa as informações que estão no nosso cérebro para nos contaminarmos. E a gente foge de Deus. Estão entendendo isso? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu gostaria muito, se vocês quiserem comprar esse livro. Esse livro é maravilhoso. Esse livro deveria ser um guia de cabeceira. Ele é um dos melhores livros que surgiram nos últimos tempos. Ele tem muita verdade, muito poder. E... ele apresenta, né? Ele é uma forma que Deus se apresenta para você, é uma forma que ele teve, o Eckhart Tolle, ele teve essa grandiosidade. Deus usou o poder dele de escrever para ele transferir, para ele escrever, para deixar um legado, para as pessoas perceberem isso, né? E eu estou tentando entender isso que ele está falando, porque eu senti isso e a verdade absoluta contida nisso. Então eu percebo hoje que está tudo muito ligado, né? E eu vou fazer uma analogia aqui que tem tudo a ver com o que eu acredito mesmo, por ter vivenciado esse momento. Que quando eu vejo na Bíblia que Deus diz que o reino dos céus é esse, o reino dos céus é esse sim. É limpar totalmente o conteúdo da tua mente. É você não estar impregnado com as suas convicções, com as suas verdades. É você não ter sofrimento. É você aprender a viver em plenitude. O que é aprender a viver em plenitude? É deixar Deus se manifestar em você, através do seu comportamento, através das suas ações, através daquilo que você fala e através daquilo que você faz para as outras pessoas. E eu acredito que a gente tem que aprender a fazer isso, porque nós não sabemos fazer isso, né? Infelizmente nós não sabemos. E essa é a grande humildade. Esse é o meu grande
meu grande desafio nesse momento. Eu me candidatei, eu entrei num grupo para poder ajudar as pessoas lá de Porto Alegre. Porto Alegre não, né, do Rio Grande do Sul, mas ajudar mesmo, dar suporte psicológico. Então eu vou começar a entrar em treinamentos. Hoje às 7h30 da manhã eu já participei de uma reunião maravilhosa com várias pessoas, porque tem que estar tudo muito bem alinhado, porque qualquer palavra mal colocada, uma pessoa que está traumatizada diante de uma situação dessa, você tem que ter muita sensibilidade, porque qualquer palavrinha errada que você colocar, a pessoa pode desandar isso. Então é um trabalho de formiguinha que nós vamos fazer aqui. Eu me comprometi, por isso que eu me destabilizei um pouco de manhã, que eu falei, meu Deus, eu me comprometi, e agora? Será que eu tenho capacidade para fazer isso? Mas daí quando eu fui me recolher ali com o Senhor, que eu fiquei quietinha, Deus falou, é você, Margarete, é você mesmo. Porque essas pessoas estão passando exatamente por tudo aquilo que você já passou na vida. E você vai ter competência para poder ajudar. Então eu estou sendo humilde e daqui a pouco eu vou entrar já às 4h da tarde num treinamento. Às 7h da noite eu tenho outro treinamento, amanhã de manhã também. Por quê? Porque esse pessoal está passando por uma triagem, eles estão passando essas pessoas para diversas pessoas atenderem o que é mais emergencial, mas o que a gente sabe, né, que abala é o psicológico, não tem como, né, é o psicológico, é o medo, é o drama, eles estão vivendo um drama, né, é um drama seríssimo, que não é só você dar comida, não é só você dar uma cesta básica, não é você dar uma roupa, é tudo isso, mas elas têm que ter um lugar seguro que elas possam manifestar a sua emoção, e é disso que nós estamos falando. Então esse lugar tem que estar seguro, né? Então, gente, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu agradeço a presença de vocês, foi maravilhoso. Eu pretendo estar aqui na sexta-feira para mais um café. Eu não quero deixar de fazer os meus compromissos, né? Porque é um compromisso que eu tenho com Deus e com vocês. E se Deus quiser, eu estarei, sim. Mas se realmente eles me chamarem para dar atendimento, se a demanda for muito alta, eu vou ter que cancelar o café, porque em primeiro lugar eu tenho que socorrer uma vida que tá... Sabe-se lá Deus como tá, né? A gente tem que pensar que a gente tem que servir o próximo também, né? Então aí é o que a gente faz, né? A Marga número 1, que é a Marga em essência, tem que entrar em ação. E a 2, a plantinha que eu tô plantando aqui todo dia de uma coisa, ensinando para vocês. Eu vou fazer esse plantio também. E a gente vai dar um jeito de atender todo mundo. Mas era isso que eu queria dizer para vocês, tá bom? E para vocês, quem fica, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, gratidão.